responder a pergunta que eu tô mais recebendo nos últimos tempos, que é o porquê que eu voltei pro Brasil. Eu tô aqui nessa casa, que eu já fiz um tour no TikTok, só que eu vou gravar um vídeo que eu vou postar depois desse, que é a tour dessa casa, que é onde eu vou morar, que é o fundo da casa dos meus pais, por um tempo, por alguns meses, até eu me reestruturar. Mas eu quero responder pra vocês o porquê que eu voltei pro Brasil. Essa semana faz um mês que eu voltei pro Brasil e tem muita gente me perguntando ainda por que eu voltei pra cá, e tem gente que ainda não sabe que eu voltei. Tem muita gente que fala assim, eu não vejo hora de você voltar pra Flórida, daí eu fico assim, não voltarei não. Tem gente que acha que eu vim pra cá passar férias, apesar de eu ter postado que eu vim pra cá com 7 malas, mais carry-on, mais travesseiro falso. Ainda tem gente achando que eu vim pra cá só passar um rolê, passar alguns dias. Mas não, eu voltei de fato, gente. Eu estou de volta aqui no Brasil. Antes de começar a falar o porquê que eu voltei, eu quero deixar alguns pontos claros. Primeiro, a sua experiência nos Estados Unidos e a experiência de cada pessoa vai depender de diversos fatores. Muitos, como a forma que você entrou no país, se você tem família boa no Brasil ou uma vida boa no Brasil, ou se você tinha uma vida ruim, se você é apegado às pessoas daqui ou se você é desapegado, as suas prioridades de vida. Então, assim, cada experiência é única. Cada pessoa tem um pensamento sobre ir ou vir dos Estados Unidos. E aqui eu vou deixar o porquê que eu voltei para o Brasil. Porque que eu acho que nesse momento atual é melhor para mim estar aqui. E lembrando que, assim, eu não odeio os Estados Unidos, tá bom? Eu acho lá lindo, seguro, assim, visualmente, nossa, lugar maravilhoso. Então, assim, lá tem seus pontos positivos. Mas aqui eu vou abordar o porquê que eu acho aqui melhor pra mim agora e porquê que eu tomei essa decisão de voltar. Parênteses pra você, que eu tô dentro dessa casa vazia e tá dando um eco, assim, no áudio. Mas é que eu não tenho microfone ainda, mas eu vou comprar, tá bom? Pra melhorar esse áudio. Mas vai ser isso por enquanto, tá bom? Que é o que tá tendo. Primeiro ponto. Eu fui pra lá fazer um intercâmbio. Eu nunca quis de fato morar nos Estados Unidos. Eu queria conhecer a cultura americana, eu queria aprender inglês. Eu sou formada em recursos humanos aqui, pra quem não sabe. Então, assim, e era uma coisa muito impossível na minha realidade sair daqui. Então, eu queria mostrar pra minha cabeça que eu conseguia sair daqui do Brasil. Gente, eu estudei em escola pública minha vida inteira. Meus pais não tinham um puto pra me levar ali pra Ubatuba. Quem não sabe, eu sou do estado de São Paulo, sou de Campinas, né? Eu nunca nem tinha andado de avião. Eu comecei a treinar na minha cabeça pra poder ir pra fora. Falei assim, eu vou comprar uma passagem pra andar de avião aqui. Fui pro Rio de Janeiro e pro Beto Carreiro World, trabalhando como babá aqui no Brasil, tá? Mas isso é pra outra história. Eu tô mudando até de assunto aqui no vídeo. Eu tô falando sobre o intercâmbio, por que eu voltei. Mas enfim, eu nunca quis de fato morar nos Estados Unidos. Eu sempre quis lá fazer uma experiência americana, né? Morar com Host Family e conhecer lá. E eu conheci muitos estados lá. Eu conheci Las Vegas, Arizona, Califórnia, Chicago, Nova York, morei na Flórida, morei em Indiana, morei na Virgínia, Washington DC. Enfim, eu conheci muita coisa mesmo, de verdade. E eu fiquei muito feliz. Foi uma época muito feliz. Eu não chorava de saudade, nunca chorei de saudade de gente aqui do Brasil, porque eu realmente estava realizando o meu sonho. E o meu sonho era esse: estudar. E acabou. Eu nunca quis ficar longe das pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de festa dentro de casa, eu gosto de ter gente pra convidar para aniversário. Apesar de eu ter feito amizades lá, amizade de intercâmbio, normalmente todo mundo se sai assim, né? Cada um vai pro seu rumo. Tem gente que vai mudar para outro estado, gente que vai para outro país, gente que volta pro Brasil. A maioria das minhas amigas voltaram para o Brasil. Então, o primeiro ponto é esse: eu nunca quis de fato morar nos Estados Unidos. Segundo ponto que me pegou muito foi a solidão. Para quem não sabe, eu engravidei durante o meu intercâmbio. Na verdade, eu tava bem no finalzinho do meu intercâmbio de au pair. Eu tava 1 ano e meio de intercâmbio, engravidei e saí de lá com 1 ano e 9 meses de intercâmbio, ou seja, eu tava quase completando 2 anos, que é o tempo máximo do intercâmbio, né? Então, eu saí de lá e comecei a viver a vida de imigrante. E eu não gostei da vida de imigrante que o pessoal sai daqui pra poder viver. Eu achei uma vida muito sofrida, assim, sabe? E é uma vida muito solitária, porque tá todo mundo ali buscando dinheiro. Eu sinto que lá as pessoas estão assim na cabeça: eu vim pra cá pra vencer, eu vim pra cá pra vencer. Tá correto, Deus abençoe. Só que é uma vida, assim, muito solitária, onde ninguém tá ali pra ajudar um outro, igual. Eu passei muito mal na minha gravidez, mas eu passei muito mal mesmo, mas eu emagreci muito. Eu fiquei assim, ó, uma varetinha. E aí, eu não conseguia cozinhar.
Eu não conseguia fazer comida pra mim porque eu não conseguia sentir o cheiro. O meu marido, ele trabalhava muito, ele saía de casa 3 horas da madrugada, chegava 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes mais de 24 horas trabalhando, porque ele levava carros pra outros estados. Então ele ia lá pra PQP, depois ele voltava pra casa e ele fazia isso pra poder chegar em casa e passar a noite comigo pelo menos, porque antes de mim ele não voltava pra casa, ele passava a semana inteira fora de casa. Só que quando eu engravidei ele decidiu que ele queria voltar pra casa pelo menos à noite, pra poder ver como é que eu tava e tudo, e poder ficar um pouco comigo porque eu ficava muito sozinha. Eu não tive chá de bebê, não tive chá revelação, não tive nada porque não tinha ninguém pra chamar, gente. Eu não tinha ninguém pra convidar. Eu entrei assim num processo assim muito depressivo depois que eu saí do intercâmbio. Eu fui assim ficando sozinha, sem trabalho, sem nada, e eu fui adoecendo a minha cabeça, e eu ficava trancada lá no apartamento, sem ninguém, olhando pro teto. E eu sou muito sociável, eu adoro estar no meio de gente, eu adoro estar no meio da galera. E lá eu ficava tipo assim, sozinha, literalmente. Nisso eu já emendo no como espirrar. Eu emendo no terceiro ponto, que é a depressão. Eu fiquei depressiva lá, justamente porque eu engravidei, fiquei solitária, eu não via perspectiva de futuro lá. Foi diversos fatores que me fizeram ficar com depressão lá, mas eu fiquei muito mal, eu chorava todos os dias, eu ficava muito triste. Eu parei de me cuidar, meu cabelo tá até duro, porque eu parei de lavar ele com frequência e hidratar. Eu simplesmente parei de até de escovar os dentes direito. Parei de escovar os dentes direito, meu dente chegou aqui cheio de tártaro. Porque eu parei de me cuidar assim, eu fiquei uma pessoa extremamente depressiva. Quem acompanha meu TikTok já faz um tempinho consegue ver os meus vídeos de antigamente que eu fazia gravando, né, uns Ubers que eu fazia. Enfim, eu gravava algumas rotinas minhas e eu tava sempre assim, aquela cara meio tediosa, tentando sorrir, com aquele olhar triste, sabe? E eu me afundei assim num sentimento ruim, onde eu não conseguia enxergar alguma perspectiva de futuro, eu não conseguia saber o que eu queria fazer lá nos Estados Unidos. Assim, eu fiquei muito depressiva e desde quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eu me tornei outra pessoa. Olha aqui, eu tô até gravando vídeo, eu tô com maquiagem no rosto e sorriso no rosto. Isso aqui, ó, é uma revolução. Desde quando eu pisei aqui no Brasil, eu sinto que o meu coração entrou em paz. Quarto ponto, ele é muito importante, que é o seguinte: eu não tinha previsão de documento. Lembrando que eu nunca fiquei legal lá, só que quando eu saí do intercâmbio, eu mudei o meu status. E aí eu fiquei com status legal, permissão pra ficar lá, só que eu não tinha a permissão de sair do país. Então eu fiquei numa prisão sem grades. O sentimento de você ficar numa prisão sem grades, pra mim, é horrível. Eu não sei vocês, mas basicamente o sentimento que eu tinha era de impotência, de pobreza, sabe? Pobreza mental, de realmente não pertencimento àquele lugar. Então esse sentimento de não poder vir trazer a Vívia pra poder conhecer todo mundo aqui, aquele sentimento de estar ali, como se eu estivesse fugindo do meu país, sabe? Era um sentimento muito ruim, que pra mim, Tainara, eu não gostava. Eu não recomendo ir para os Estados Unidos sem previsão de documento, pra ficar lá de qualquer jeito. Tem gente que não liga, tem gente que tá lá há 20 anos e tá de boa preso no país. Eu não suporto. Porque primeiro eu quero conhecer Dubai, eu quero conhecer a Europa. Não que eu tenho dinheiro agora, mas eu tenho muita coisa pra conhecer, entendeu? Eu quero ir pra Maldivas, E como é que eu vou ficar 20 anos preso num lugar? Não tem como, entendeu? Então assim, eu tô brincando aqui, mas realmente o sentimento de ficar preso dentro de um país é muito ruim. E eu odiei isso, e eu não tinha perspectiva de algum documento. Porque a Vivian, a minha filha, ela é americana, né? Só que pra ela me dar o green card, eu preciso que ela complete uma maioridade, que é 21 anos. Aí eu vou ficar 21 anos preso lá. Falei, meu Deus, eu não tenho perspectiva. Se for pra eu ficar aqui, me dê um documento. Não apareceu o documento, então eu entendi que foi um sinal divino pra eu ir embora. E eu vim realmente embora. O quinto é que eu sentia a minha vida muito instável. Eu mudei de estado e de casa muitas vezes em 2 anos e meio. Mudei muitas vezes. Eu nunca conseguia acumular uma baguncinha numa gaveta. Eu sempre tinha que doar as coisas, vender, então eu nunca conseguia comprar algo duradouro pra minha casa. Eu não conseguia fazer planos. Todos os lugares que a gente tinha que mudar depois de um tempo. Eu sentia que eu não podia criar algo duradouro, porque assim, eu tava lá, né, de uma forma legal, mas sem poder sair do país. Se alguém da minha família ficasse muito doente aqui, pra mim é muito mais importante o contato que eu tenho com a família do que o país. Então realmente eu iria querer largar tudo e vir embora, entendeu? E aí eu ficava pensando assim,
se acontecer qualquer coisa, eu vou ter que largar tudo aqui e ir embora. Então, e eu não vou poder voltar, porque o meu visto não é de volta. Entendeu? Minha permissão era só de ficar lá, não podia sair. Então o sentimento que eu tinha é que a minha vida lá era uma bolinha de sabão que a qualquer momento ela poderia explodir, assim, entendeu? E eu sei que tem gente que tá lá há muitos anos e constrói muitas coisas e fica preso lá e tá nem aí. Só que pra mim as coisas não funcionam muito bem assim, entendeu? Eu não gosto desse sentimento. Esse sentimento de que as coisas não estão certas, entendeu? Principalmente esse negócio de ficar preso no país, eu acho que foi o que mais me pegou. Porque, caraca, que sentimento ruim. Que negócio ruim você ficar preso. Pelo menos pra mim. Como eu já te falei, tem gente que não liga pra isso, mas eu ligo. Eu ligo muito. Assim, principalmente não poder voltar pra minha terra, pro meu Brasil, assim. Sentimento de vida instável, de que eu não podia construir nada, ficava muito batendo assim dentro de mim. O sexto ponto é a rede de apoio. Eu queria voltar a trabalhar, estudar e tudo depois que eu tivesse a minha filha, só que eu não conseguia pagar uma babá, né? Porque assim, se eu fosse pagar uma babá, ia dar o salário que eu ia receber trabalhando fora. E eu nem sabia o que eu ia trabalhar primeiramente, né? Ia trabalhar de Uber, faxina. Sinceramente, não é algo que eu me identifico e que eu queria trabalhar. Trabalhei por um tempo de Uber algumas vezes, foram poucas vezes. Pra testar foi divertido, foi, mas não era algo que eu queria pra minha vida. Eu quero crescer na minha vida, sabe? Eu fui para os Estados Unidos pra aprender inglês, pra me desenvolver, pra voltar pra cá e tipo assim, sabe? Tipo assim, inteligente, sabe? Com bagagem. E não pra ir pra lá pra trabalhar em empregos que não têm um potencial de crescimento. Você entende o que eu quis dizer? Não que quem trabalha com isso seja ruim, Deus abençoe quem trabalha com isso, que é um trabalho muito necessário, né? O Uber a gente usa sempre, faxina, nossa, sou louca para ter uma colaboradora em casa me colaborando aqui para poder me ajudar, eu acho muito importante isso, só que não é algo que eu queria trabalhar. Então, o que eu via na minha vida era que eu precisava de uma rede de apoio para poder me ajudar a cuidar da Vivian, que é pequenininha, e eu não conseguia fazer nada. Nossa, quando minha mãe foi embora, e eu fiquei lá sozinha sem rede de apoio. Nossa, queridas que têm filho e não tem rede de apoio, eu admiro muito vocês, porque foram tempos muito difíceis. Cuidar de um bebê sozinho, da casa, de tudo, em outro país, sem amiga, sem nada, trancado. E eu sei que é a realidade de muitas mulheres. Muitas mulheres não têm amizade, fica trancada dentro de casa, cuidando do filho da casa. A única amizade que eu tenho é com o marido, meu marido maravilhoso, graças a Deus. Então, assim, mas é uma vida muito solitária e desgastante, a gente fica acabada. Vocês que não têm rede de apoio, vocês são, ó, maravilhosas e muito guerreiras. Agora eu olhava pra isso tudo, pra minha vida, e falava assim, meu Deus, no Brasil eu tenho rede de apoio, eu tenho casa, que é essa aqui, que tá aqui, que os meus pais batalharam muito pra poder construir. Gente, essa história vai pra outro vídeo. Que, assim, meus pais nunca foram ricos, eles levaram anos pra poder reformar essa casa aqui, ó. Anos. E eu sei que essa casa tá aqui, ó, fechada. Tá até com eco aí no vídeo, porque tá os móveis do meu irmão, né? Que ele morou aqui por um tempo também, mas ele já mora em outro lugar dele, né? E era da minha avó, mas minha avó decidiu morar em apartamento porque ela gosta de ficar no alto e tal. Enfim, outra história também. E aí eu olhava, eu tenho rede de apoio no Brasil, eu tenho uma casa pra morar pra não pagar aluguel, eu tenho um monte de coisa lá e eu tô aqui, ó, nos Estados Unidos, sem rede de apoio, pagando 2.000 conto num quarto de apartamento. Só pra dizer que eu tô nos Estados Unidos? Não vou. Sabe, eu ficava eu olhava assim pra minha vida e ficava assim, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo? Sinceramente, sabe, eu ficava um pouco em choque, porque eu não precisava estar passando por aquilo, entende? Existe uma coisa de você precisar e outra coisa você não precisar. Meu marido não tá aqui agora, ele tá lá por enquanto, porque não tinha como os dois pangarés chegar aqui no Brasil e, tipo assim, sem emprego, sem nada, porque eu não trabalho ainda, né? E, aliás, trabalho sim, ó, eu aqui fazendo vídeo pra vocês. Isso aqui é um trabalho, sabia? Tô até suando, né, filha? Isso aqui é o segundo vídeo que eu gravo. Então, assim, eu tô começando no meio digital, eu tô começando a voltar a trabalhar agora, mas não é uma coisa que me dá renda ainda. Então, logo mais ele vem, mas por enquanto eu ainda estou na alçada da minha família, que não é rica, mas consegue prover comida pra mim e não precisam pagar aluguel. Então, assim, eles conseguem prover o básico pra mim. Não consigo ficar comprando roupa pra mim, nem nada do tipo, mas comida e casa eu tenho.
Então pra mim tá suficiente. E as roupas também que eu trouxe dos Estados Unidos, então assim, não tô mal não, entendeu? Eu me viro e as coisas vão melhorando com o tempo, só ter paciência. Nem lembro qual que era o ponto que eu tava falando. Ah, rede de apoio. Era a rede de apoio, que agora eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo fazer tudo o que eu quero, porque meus pais são aposentados. Inclusive eu tô gravando um vídeo aqui, minha mãe tá lá me ajudando e eles amam ficar com a Vivian. Meu Deus do céu, eles amam, porque eles não tinham muito mais o que fazer. Até o pessoal que vem aqui em casa, né, fala assim, nossa, quando a gente vinha visitar seus pais antes que você não tava aqui, era uma tristeza, numa casa sem ânimo, sabe, eles estavam tão xoxo, capenga pra vida. Agora que a Vivian tá aqui, gente, eles reformaram o quintal inteiro pra minha filha brincar. Eles reformaram a casa, pintaram pra poder ficar bonito, pra receber a Vivian e eu, pra ela poder brincar no quintal. A casa virou outra, o ânimo deles virou outro, porque eles têm o que fazer durante o dia. Eles amam estar ali brincando e procurando coisa pra fazer e levando pra brincar. Isso trouxe vida pra minha casa. E respondendo outra pergunta que muitas pessoas me enviam e conversam comigo pessoalmente também vale a pena morar nos Estados Unidos? E eu te respondo, depende das suas prioridades, depende do que você considera importante, depende de como você se planeja para ir para lá. Você vai pular a fronteira do México? Ou você vai com um documento desde agora? Você vai arrumar um emprego daqui que vai te transferir para lá? Ou você vai pra lá de jeito ilegal? Porque assim, existem muitas pessoas ilegais lá e eu conheci várias e vivem lá tranquilamente, porque elas não se importam de estar presas lá dentro, entendeu? E elas vivem lá na paz do Senhor. Agora tem pessoas que estão desse jeito e estão lá sofrendo muito mal da cabeça. O que é prioridade pra você? Para mim, a prioridade é que a minha filha cresça com memórias de avó, primos, brincando no quintal, que ela tenha memória familiar afetiva, sabe? Eu gosto muito do meu poder de ir e vir. Eu gosto muito da liberdade. Eu tenho inclusive uma tatuagem que eu fiz em Las Vegas aqui na minha perna, que é um passarinho, que significa liberdade. A liberdade que eu falo de poder ir e vir, de tomar decisões, escolhas e saber que eu posso escolher aquilo que eu quero, entendeu? Então, assim, essa questão pegou muito pra mim. E depende muito se você tem uma vida boa ou ruim aqui no Brasil, se você é apegado ou não à família daqui. Depende de como você vai pra lá. Porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente com base nisso, entendeu? Tem gente que odeia a família daqui. Tem gente que fala assim, nossa, se eu pudesse eu tacava fogo naqueles familiares lá do Brasil. Então, assim, eles estão nem aí pro pessoal daqui. Então, pra eles, a vida longe é a melhor coisa que existe. Agora, tem gente que ama o domingo, no almoço em família. Tem gente que ama fazer aniversário igual eu e chama todo mundo e conversa, entendeu? Então, pra mim, era um negócio meio sofrido tá lá. Daquele jeito presa. Igual eu falo pra Deus, Deus, se for para um dia eu voltar para lá, no futuro, porque agora eu tô cansada de mudança, eu quero só ficar quietinha aqui, pelo amor de Deus. Mas se no futuro algo acontecer e eu precisar voltar pra lá, que seja da forma correta, com o documento correto, com eu podendo ir e vir, com as coisas certas, porque daí sim eu vou ter paz. Porque aqui eu tenho tudo certo e eu me sinto em paz. Aqui eu encontrei a minha paz por agora. Mas o que eu coloco na minha cabeça é que toda decisão não é concreta, ou seja, a gente tem que aprender a moldar a nossa vida conforme as oportunidades vão aparecendo. Então, se no futuro alguma oportunidade aparecer para eu poder ir para lá, é nóis, vamos pra lá de novo. Mas no futuro, pelo amor de Deus, hein, Deus? No futuro, porque agora preciso descansar minha cabeça, agora eu não consigo nem pensar em voltar pra lá. Mas ou pra Europa também, tô falando dos Estados Unidos porque a gente tá falando dos Estados Unidos. Mas se for pra ficar também aqui o tempo todo, tá? A minha vida inteira, nossa, tá maravilhoso também, porque eu amo aqui. Eu amo o Brasil. E eu acho aqui, assim, muito gostoso, sabe? Eu sei que aqui tem suas dificuldades, eu sei que as coisas aqui são mais caras, mas eu amo aqui e a melhor coisa que eu fiz foi ter voltado. E é isso, beijo!